Fala galera, tudo bem com vocês? Iniciando esse vídeo aqui agora. Olha, quero compartilhar com vocês aqui algo que eu tô sentindo, né, acontecendo comigo aqui. Uma dor aqui no peito, cara. Cerca de 15 dias atrás fui fazer um treino, fui correr, fazer um trotezinho, um treinamento. E acabei tropeçando e caí, né? Aí bati com a mão. Foi assim, apoiei com a mão. Eu tava filmando aqui, apoiei com a mão. Nisso que eu tô olhando assim porque a câmera tá aqui, mas só que quando a gente olha pela tela, que eu tô com a câmera frontal, aí meio que chama a nossa atenção para lá, mas a câmera tá aqui, nossa imagem tá no centro. Então vou focar aqui, que é aqui que tá a câmera, ok? Que eu quero falar diretamente com vocês. Boa noite novamente para vocês aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Então, fui fazer um trote, né, correr um pouquinho, fazer um treino. Aí tava gravando um conteúdo, de repente eu escorreguei, no dia tava chovendo, escorreguei e caí. Aí apoiei com a mão esquerda no chão. Aí me deu essa dor aqui, ó, nessa região aqui do peito. Sendo que eu falei assim, acho que foi por conta da queda, né, cara, e tal. E isso já tem cerca de 2 semanas, quase 15 dias, mais ou menos assim. Não me recordo muito bem qual foi o dia, mas já tem cerca de 15 dias. Aí, cara, eu continuei treinando, fazendo treino, até fazendo minhas coisas normais. Mas de ontem para hoje essa dor aqui no peito deu uma aumentada. Não sei se foi porque eu fiz exercício, fiz força, me esforcei. E essa dor que iniciou por conta dessa queda que eu tive, ela agora está permanecendo. Ontem estava mais forte, hoje está moderado. Estou até pensando em ir ao hospital, né? Mas como nós não temos plano de saúde particular, temos que usar o SUS, que a gente paga pelo SUS, né? É o plano que todos os brasileiros têm, porque pagam por isso, contribuem com seus impostos, então tem o SUS para nos atender. Contudo, precisa ter uma estrutura melhor o SUS, a gente sabe disso, e a gente muitas das vezes evita de ir porque chega lá no local, na maioria das vezes, o médico podendo passar um raio-x, não passa. O médico quer sempre facilitar ali o tratamento e a consulta com o paciente. Aí a gente precisa muitas das vezes, nesse caso aqui, fazer um eletrocardiograma, não sei se é assim que fala, acho que não é eletrocardiograma, não sei, mas enfim, fazer esses exames mais detalhados, né, para saber o que se passa aqui. Contudo, estou aguentando aqui até hoje. Hoje fiquei mais de repouso, não peguei peso, não fiz esforço, nem fiz a minha atividade física hoje, justamente para eu poder ver se me recupero aqui dessa dor que estou sentindo, aqui nessa região do peito, aqui, ó, essa região aqui, ó. Aí a dor geralmente é quando eu levanto assim o braço, ó. Aí dói aqui, ó, nessa região. Então, uma coisa que preocupa a gente, né? Mas enfim, compartilhando com vocês aqui, até porque se alguém tiver alguma sugestão, como que eu devo agir aí, só falar se já aconteceu isso com vocês ou se vocês já viram isso acontecer com alguém. Hoje é terça-feira, sexta-feira que vem é o próximo jogo do Brasil, né? Espero que as pessoas estejam muito animadas. Passei ali, ainda tinham pessoas pintando as ruas ainda de verde e amarelo. Agora há pouco estava passando o jogo da Argentina, a Argentina estava ganhando da Argélia. E pelo que eu vi também, Neymar foi para a Copa só para passear, né? Porque parece que no próximo jogo o Neymar não vai participar. E também hoje uma coisa de política que aconteceu, várias coisas da política acontecendo importantes, mas devido à Copa do Mundo não está sendo tão noticiado, né? Hoje teve o julgamento do Eduardo Bolsonaro, irmão do Flávio e filho do Jair Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro hoje foi condenado, né, pelo STF, pela primeira turma do STF, devido à coação dentro do processo, onde a alegação da acusação contra ele é que ele foi para os Estados Unidos, né? Foi ano passado, naquela época dos julgamentos e tal, do pessoal do 8 de janeiro, ele foi para os Estados Unidos tal, e a alegação aí do STF e da denúncia é que ele foi tramar contra o Brasil, para que o Brasil sofresse sanções dos Estados Unidos. Na minha observação, na minha opinião, é um absurdo isso, até porque não dá para você
não dá para ninguém dizer que Eduardo Bolsonaro pode manipular as decisões do Donald Trump ou da Casa Branca. Cara, ele não tem força para isso. E imputar contra ele um crime desse de coação, eu acho um tremendo exagero, né? Imparcialidade zero em relação a esse julgamento do Eduardo Bolsonaro. Até porque se teve o tarifaço, se teve aqueles lances da Lei Magnitsky no ano passado, foi justamente porque os Estados Unidos também, eles têm interesse em ver como que está acontecendo a política e a justiça, como que está sendo tratada aqui no Brasil. Então, automaticamente não tem nada de coação. Quem deveria ser processado, então, num caso desse, deveria ser os Estados Unidos, na figura do presidente Donald Trump. Mas quem tem peito para peitar, para barrar o Trump, para processar e correr atrás, colocar ele, o Trump, como uma pessoa que estivesse ameaçando a justiça brasileira. Mas não, pegaram o Eduardo Bolsonaro, eu achei de um tremendo exagero, até coagir. Então, nós também nos sentimos coagidos, nós cidadãos aqui brasileiros, nos sentimos muitas das vezes coagidos pelo STF, e porque também que o STF também não é julgado, punido, condenado por conta disso. Se muitas das vezes a gente quer falar sobre determinados temas e não pode falar, a gente não pode entrar nos detalhes. Por exemplo, eu sou a favor do voto impresso, mas não posso discutir sobre o assunto porque sou coagido pelo STF, porque se eu falar algo contra o sistema atual, de como funcionam as nossas eleições, é como se eu estivesse promovendo fake news, como se eu estivesse falando alguma coisa, colocando em dúvida as nossas eleições. Então eu não posso falar sobre, ninguém pode falar, porque ao mesmo tempo que fala é tido como criminoso, pode ser preso, multado e por aí vai. Então a gente é coagido num país onde nós vivemos numa democracia, né? Onde que era para ser uma democracia, mas contudo são várias formas que impõem sobre os cidadãos que a gente fica sem saída. Outra coisa é a obrigação da gente ir votar. Não deveria ser obrigado a gente votar. Nós não estamos numa democracia onde nós temos o livre-arbítrio de escolher. Aí muitos podem colocar depois assim aí no vídeo, nos comentários: mas você não é obrigado a ir votar. Como que eu não sou obrigado? Mas só depois você ir justificar. Justificar, eu sou obrigado a justificar, então eu sou obrigado a votar. Se eu não votar, eu tenho que justificar. Tem que dar uma justificativa para os comandantes do país. Então é obrigação de toda maneira. Mas se você pode não votar, depois você paga uma multa de R$3 e pouco. Não, então por causa de que não me pagam uma multa para eu não ir votar? Por causa de que seria 3 e pouco é tão pouco? Dá R$3 e pouco pra gente aqui, R$4 e pouco, não sei quanto está agora. Mas enfim, num país onde a gente vive numa democracia, nós somos obrigados a votar. Eu não deveria ser obrigado a votar. E essa é a minha opinião, entendeu? E todos deveriam ter, sim, o seu direito de se expressar. Aquele que é um criminoso, que age com racismo, ele deveria ter o direito de se expressar nas redes sociais, onde ele quisesse, e a gente, aqueles que se sentissem desmerecidos, ofendidos, aqueles que se sentissem ofendidos, entravam com processo para ganhar o processo, entendeu? Não é a gente ter uma censura prévia, igual a gente tem no nosso país. Não pode falar de STF, não pode falar sobre como que é o sistema nosso, das nossas eleições, não pode falar isso e aquilo. Se estiver cometendo crime, que responda na justiça. Agora, viu um juiz, um ministro, melhor dizendo, aí vem um ministro, tomba as contas das redes sociais das pessoas que falam algo contra ele. E isso é democracia? Isso é tirar a nossa liberdade de expressão. Então, gravando esse vídeo aqui para o nosso canal do YouTube, você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido vocês a se inscreverem e acompanharem todos os conteúdos, todas as notícias do Brasil e do mundo sobre política, sobre futebol e as informações
mais importantes e relevantes de cada dia e da semana. Muito obrigado para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Charles Gama, mais conhecido, popularmente conhecido como Pretinho. Pretinho de direita, né? Quem é bom é de direita. E tamo junto, um abraço para vocês. Digam não às cotas raciais. Eu garanto. Aquele abraço. Até a próxima.